Olá, eu sou Fabiano, esse é o canal Prova e Veja. Seja bem-vindo ao canal. Por aqui nós tratamos de assuntos ligados ao estudo do Apocalipse, questões espirituais e também fatos do cotidiano, fatos contemporâneos que podemos fazer, então, uma ponte e uma analogia sobre as profecias que estão no Apocalipse e que, naturalmente, estão se cumprindo. Nesse vídeo, eu quero fazer uma analogia, aproveitando um assunto que saiu aí nos jornais, nos jornais, principalmente na internet, foi falado bastante sobre isso, Saiu na CNN, saiu no Globo, saiu na Veja, na BBC também saiu, e já tem alguns anos que tem sido vinculado a essa questão. Então eu vou fazer uma analogia com relação a isso e também vou fazer aí uma observação bem importante a ser considerada, porque estamos falando de fatos e também estamos falando de questões profetizadas que foram antecipadas para a humanidade, para o indivíduo então tomar uma decisão, e fazer as suas conclusões e tomar a sua decisão com relação às questões, aí, principalmente as questões eternas, as questões que durarão para sempre. Ok, vamos lá. Eu te convido a ver esse vídeo até o final, porque no final eu tenho uma conclusão bem importante para falar. Já no meio, entre um assunto e outro, eu vou fazer uma ponte já observando, porque o vídeo é curto e é importante que você entenda bem a mensagem que está sendo posta aqui. Ok, bom, no último dia 25 de janeiro de 2023, saiu um assunto ligado à ciência, com um post da seguinte maneira. A chamada foi a seguinte chamada: o relógio do juízo final. Justamente, o relógio do juízo final. É um pouco forte isso, um pouco curioso também, mas qual que é a finalidade? O que é esse relógio do juízo final? Bom, alguns cientistas, na época em que foi desenvolvida a bomba atômica, por volta de 1947, eles desenvolveram também uma forma de calcular, com cálculos aí, diversos e cálculos complexos, uma forma de calcular a proximidade de uma catástrofe, vinda através, então, também com o uso de armas atômicas, e também analisando, também colocando nesses cálculos aí algumas questões aí naturais, climáticas e detalhes assim. Mas o grande foco então é que esses cientistas que fizeram parte então da construção, da elaboração da bomba atômica, eles também então fizeram esse relógio, para chamar a atenção da humanidade para alguma catástrofe envolvendo principalmente essa questão nuclear aí, ok? E também esses conflitos, que eu não posso falar a palavra aqui, mas também o conflito como está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, está acontecendo algo lá. Isso pode se propagar para uma terceira G, se você pode me entender. Então, isso também tudo é computado nesse cálculo, e é feito assim, então, dessa forma, chamar a atenção da humanidade para providências a serem tomadas. Então, entra também aí alguma questão também climática e tudo mais, ok? Então, chamando a atenção de todos para isso, foi feito esse relógio, contando ali os minutos, e agora já estamos em segundos, para meia-noite, então, sendo que a meia-noite seria então o dia de uma catástrofe e tal, a proximidade dessa catástrofe, Então, mas não é nada que estão dizendo que o mundo vai acabar nesse período, e eles também não sabem quando que o mundo vai acabar. Mas isso é uma forma de chamar a atenção para que a humanidade pense e a humanidade então tome providências acerca deste detalhe. Ok? Então vamos fazer uma ponte agora com o assunto, com a mensagem efetiva que eu quero trazer para você, aí já passando por um cunho espiritual e um detalhe bem importante. Porém, antes de fazer essa ponte, eu quero fazer um comentário contigo que é muito, muito, muito importante, para que você não venha confundir o que está sendo falado aqui e a forma, e o porquê que eu estou trazendo essa mensagem. Bom, a via do Pai Celestial, a via do Criador, o Todo-Poderoso, Pai do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, Jesus, então o nome em hebraico é Yahushua, Pai Celestial, a via dele e também a via do Salvador, do Messias, sempre foi a via do amor. Então, o intuito dessa mensagem não é causar espanto em você
O motivo dessa mensagem não é causar desespero em você, e o motivo dessa mensagem e também do canal, aqui o propósito do canal, não é trazer preocupações e nem tentar, né, trazer as evidências de uma espiritualidade, as evidências, né, da existência, né, e também do convívio com o Pai Celestial e com seu Filho, também com o seu Espírito, né, através do medo. Não quero trazer medo para você por aqui, né? A via do Pai Celestial sempre foi e sempre será a via do amor. Porém, quando se trata de Apocalipse, quando se trata de sinais dos tempos, quando se trata de juízo final, existe sim uma questão mais séria a ser analisada, né? E ele nos deixou, então, na Bíblia, né, todos esses acontecimentos, porque o Apocalipse é uma série de acontecimentos, né? E eu já convido você também a ver, dar uma olhada na playlist aí, que é Apocalipse Revelações, que eu coloquei aqui, tá? Esse vídeo faz parte dessa playlist também. Então, fica o convite para você ver essa playlist, né? Dar uma estudada nessa playlist, porque existe sim vários acontecimentos que estão né, já ocorrendo e outros que ocorreram já, nos mostrando então os dias que nós estamos vivendo. Né? E como volto a repetir, Apocalipse não é um acontecimento único, não é o fim do mundo. É uma série de acontecimentos para que eu e você possamos então tomar a providência adequada e nos render a Ele, né, ao Criador, de forma adequada e por amor, não pela dor. Né? Então, fica registrado aqui que o intuito não é para causar medo, ok? Tendo isso muito claro, né, a questão da grandeza do amor do Pai Celestial e a forma com que Ele tem de demonstrar esse amor e enfim, é um assunto também bem grande, né? Um assunto extenso que não vou conseguir falar aqui, mas é pelo amor que Ele, né, nos avisa, e nos avisou, nos avisa, né? E está acontecendo o que está acontecendo no mundo hoje, como você pode observar em vários vídeos ali nessa playlist. Fica o convite para você saber um pouco mais acerca, né, de questões do Apocalipse, né? E aí você pode dar uma olhada na playlist ali e verificar várias coisas bem importantes que já aconteceram e estão acontecendo, né, para se situar aí em termos de tempo para isso, então, ok? Mas, continuando então falando acerca da Bíblia, acerca dessas evidências, essas coisas que foram profetizadas lá e várias delas já estão acontecendo, eu quero comentar o seguinte, fazendo uma analogia então com relação ao tempo, né? A ciência hoje então criou o relógio do juízo final, trazendo então essa questão séria, né? Para que as pessoas pensem acerca do como anda a humanidade, o que a humanidade está fazendo, enfim, pensem a respeito das questões aí do que está acontecendo hoje para que não ocorra essas catástrofes que eu mencionei anteriormente, né? Da mesma maneira, existe a questão do relógio, digamos não, é o relógio do Criador, é o relógio do Pai Celestial, que é o tempo Kairos, não é o tempo do homem, não é o tempo Cronos, tá? Então, o tempo Kairos, né, que nós podemos analisar pela Bíblia, pelas Escrituras, né, e devido a essa série de acontecimentos aí, então nós vamos fazendo menção realmente que está mais próximo, né, o dia do juízo efetivo. Pelas Escrituras, nós então temos essa convicção da aproximação desses dias, ok? Só que o que acontece é o seguinte, diz em Mateus 24, versículo 12, Mateus 24, versículo 22, que diz assim: se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Então, falando de tempo, quando eu vi esse relógio criado, né, pelas ciências, aí, essa questão do juízo final, imediatamente me arremetou, eu pensei, né, nesse versículo. O que quer dizer isso? Rapidamente, para encerrar. Esse versículo está dizendo que no tempo final as coisas vão ser tão difíceis, tão complicadas, né, que seria então o grande marco, né, o que a Bíblia diz que seria o dia, né, da ira do Senhor que se aproxima, né, e o julgamento que vai ser lá na frente, um pouco mais à frente, um pouquinho, né, vai ser tão difícil que aprove então ao Pai Celestial abreviar esses dias, ou seja, diminuir, as coisas acontecerem mais rápido, né? Essa questão da abreviação aqui quer dizer então
acontecer, né? O tempo passará mais rápido. E se você for ver, se você for pensar, né? Talvez você concorde comigo que nos últimos anos aí nós temos, ano após ano, a legítima impressão que o tempo está passando cada vez mais rápido. Eu não sei se você concorda comigo, mas é muito evidente essa questão do tempo, né? A impressão que dá que passa meses, passa semanas e a gente quase não vê, né? De tão rápido que passa, quando você vê, poxa, já passou 4, 5 meses, né? E o tempo está passando, né? A impressão que temos é que o tempo está passando efetivamente mais rápido. Há quem diga cientificamente que realmente o tempo está passando mais rápido, mas essa é uma conversa para um outro vídeo, né? E também uma outra analogia aí, ok? Então, a conclusão aqui final é que eu quero comentar contigo que o mais importante de tudo é não deixe de ler a Bíblia, não deixe de fazer as análises do que está acontecendo e o que deixou de acontecer, né? E não deixe de fazer uma revisão espiritual do seu conceito espiritual, indiferente se você está dentro da igreja, se você não está na igreja, se você é cristão, se você não é, né? O que você considera, o que você desconsidere, o que você desconsidera, né? Mas é importante fazer uma reanálise, fazer um balanço de todas as questões espirituais aí, né? E principalmente você ter a Bíblia, a Escritura, como base para você analisar as outras questões, né? E também envolve fé, não é só uma questão de leitura, uma questão racional, mas uma questão também e principalmente espiritual. Mas é bem interessante que a vida espiritual com Deus, a vida com o Pai, ela é totalmente experimental. E por isso que está escrito lá em Salmos, capítulo 34, versículo 8, está escrito assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Criador é bom. Você pode substituir também a palavra Senhor ali, porque a Bíblia trata muito o Pai Celestial como o Senhor, né? Em algumas vertentes aí, então, preferem chamar então pelo nome do Pai e também por uma representação aí mais próxima, né, da grandeza dele. Então, provai e vede, quer dizer, para você provar do Pai Celestial. Então você tem uma questão aí bem experimental e pessoal para seguir esse caminho que não tem nada a ver com ritos, não tem nada a ver com religiosidade, é você e Deus, né, no primeiro momento, e as demais coisas são acrescentadas, tá? Porque o mais importante é o teu relacionamento com o Criador, com o Pai Celestial, através do seu Filho, né, o Mashiach, né, que é Yahusha, conhecido como Jesus, né, que era, que é e que há de vir, ok? Vou me despedindo por aqui, e a você eu desejo a paz que excede todo entendimento que só o nosso Pai Celestial pode nos conceder. Até mais.